Durante o julgamento de duas ações que pediam a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no Tribunal Superior Eleitoral, o advogado Admar Gonzaga, que fazia a defesa do empresário Luciano Hang, expôs como funciona o conluio entre velha imprensa militante e partidos de extrema esquerda. O advogado explicou que a própria ação era um fake, baseada em matéria falsa produzida pela velha imprensa. O advogado explicou que a AIJE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, assim como outras 3, foi proposta para investigar uma suposta compra de pacote de disparos de mensagem em massa contra o PT e seu candidato, com a suposta participação do empresário Luciano Hang. Admar Gonzaga explicou: depois nós tivemos, então, uma espécie de kit fake AIJE. É uma fake AIJE. Uma AIJE que fica muito fácil de ser formulada e a receita é muito simples. A advocacia combina com um jornalista militante, esse jornalista militante lança uma matéria num veículo de comunicação e, a partir daí, uma matéria sem nenhum conteúdo de ouvir dizer, e aí surge a fake AIJE, para ficar martelando durante todo o período de mandato que aquele candidato que não foi acolhido pela urna pelos eleitores foi prejudicado pela campanha vencedora. O advogado mostrou que a ação, que tramitou por 3 anos no TSE, foi formulada exclusivamente com base em uma matéria da jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que, segundo ele, sequer veiculou sombra de indícios dos fatos alegados. O advogado mostrou que a matéria e a ação não trouxe um só elemento, como prints de mensagens ou testemunhas, para sustentar a acusação. O advogado lembrou ainda que já havia informado ao tribunal que o empresário Luciano Hang processou a jornalista e o jornal e venceu a causa. Gonzaga explicou que o juiz de direito disse expressamente que a Folha de São Paulo faltou com a verdade e que o periódico não se preocupou minimamente em averiguar os fatos. Admar Gonzaga explicou também que, mesmo com a inclusão dos inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, não foi possível trazer qualquer elemento que comprovasse as alegações da matéria ou que provassem qualquer ação de seu cliente ou do presidente. O advogado disse: o material compartilhado reforça a improcedência das acusações. Com base na matéria mencionada pelo advogado, o empresário Luciano Hang foi perseguido ao longo de 3 anos, foi incluído em inquéritos na CPI, sofreu busca e apreensão e teve censuradas as suas redes sociais. Além do empresário, diversas outras pessoas e empresas conservadoras são alvo de perseguição. A Folha Política também foi alvo de inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, sofreu busca e apreensão de todos os seus equipamentos e teve seus sigilos quebrados. Assim como no caso de Hang, os inquéritos se baseiam em relatórios e reportagens que são tomados como verdadeiros, embora produzidos pela concorrência e sem qualquer compromisso com fatos. Com base no mesmo tipo de informação produzida por fontes suspeitas, recentemente o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar toda a renda da empresa com apoio e elogios do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a empresa a sobreviver, doe qualquer quantia através do Pix, utilizando o código que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá continuar trazendo informação que o cartel midiático não quer que você veja. Assista. A todos, senhor presidente, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, colegas e audiência desta sessão de julgamento e também os valorosos servidores dessa Justiça Eleitoral. Eu falo em nome do representado, Luciano Hang, e em face desta AIJE que foi proposta ao fundamento de que Luciano Hang teria participado de uma suposta compra de pacote de disparos de mensagens em massa contra o PT e Fernando Haddad por WhatsApp. Nenhuma representação veio durante o período eleitoral e depois, como disse aqui muito bem a doutora Karina,
nós tivemos, então, uma espécie de kit fake AIGE, uma fake AIGE, uma AIGE que fica muito fácil de ser formulada e a receita é muito simples. A advocacia combina com o jornalista militante, esse jornalista militante lança uma matéria num veículo de comunicação e, a partir daí, uma matéria sem nenhum conteúdo de ouvir dizer, e aí surge a fake AIGE, para ficar martelando durante todo o período de mandato de que aquele candidato que não foi bem acolhido pela urna, pelos eleitores, foi uma pessoa prejudicada pela campanha pela campanha vencedora. E segundo a acusação, esses alegados disparos teriam sido financiados pelas empresas de Luciano Hang. Mas a acusação, Excelência, já disse a doutora Karina Cufa, foi formulada com base exclusiva nesta matéria da Folha de São Paulo, que sequer veiculou sombra de indícios da acusação que encaminhou aos seus leitores, restringindo-se a dizer que teria tomado conhecimento, e esta parte vem entre aspas. Desde já, Excelências, esta defesa afirma que não há nos autos, e tampouco na inicial, e é que se viu o advogado, o ilustre advogado da acusação, trazendo questões muito recentes, porque dali não sai nada. Não trouxe um só elemento, como prints de mensagens ou testemunhas, para dar suporte à acusação. E essa defesa também se coloca veementemente contra a reabertura dessa dilação probatória, porque será uma extensão indevida de uma ação que já deveria ter tido termo há bastante tempo. Os autores se limitaram aqui a fazer acusações genéricas com base exclusiva na matéria, nada mais trouxeram, só a matéria. E sobre esse tema, este TSE tem firme jurisprudência que assenta inviável a condenação por abuso com base exclusiva em matérias jornalísticas. E os precedentes nós encaminhamos junto aos memoriais. E desta tribuna, na sustentação oral anterior, no julgamento das outras duas ações que apuravam os mesmíssimos fatos, informei que as matérias jornalísticas foram questionadas por Luciano Hang em ação de indenização que tramitou no juízo de Brusque. E naquele juízo, fim da instrução processual, se concluiu que o periódico não cuidou minimamente de informar o vínculo do alegado disparo em massa, se é que houve, porque não houve, e Luciano Hang. Disse expressamente que Sua Excelência o juiz, que a Folha de São Paulo faltou com a verdade. Portanto, Excelências, percebe-se a fragilidade da acusação. E estes mesmos fatos já foram analisados em 5 de março de 2021, e esta colenda Corte decidiu pela improcedência das duas AGEs propostas pela Coligação Brasil Soberano. Naquela oportunidade, o eminente ministro Luiz Felipe Salomão, relator, assentou expressamente não existir, aspas, um único elemento apto a comprovar a suposta contratação de serviços de impulsionamento de mensagens, seja diretamente pelos candidatos, seja por pessoa jurídica. E aqui hoje, o ilustre advogado, estimado advogado, colega e amigo, doutor Eugênio Aragão, disse que possam ter sido de origem vedada, que essas mensagens possam, talvez, ter sido de origem vedada, das palavras de Sua Excelência, o ilustre advogado. Sobre o ponto, ademais, peço licença para ler
curto trecho do parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral com a mesma conclusão. O atual Procurador-Geral Eleitoral assim disse, aspas, conquanto a inicial afirme que Luciano Hang seria um dos principais financiadores da contratação de empresas digitais para disparos em massa em benefício da chapa majoritária, não há referência na prova compartilhada que corrobore essa suspeita. Não vejo razão, por isso, para emenda qualquer à manifestação do meu antecessor, que em 7 de outubro de 2019 concluiu que não há sequer demonstração do liame mínimo de Luciano Hang com os supostos indícios narrados. E tampouco se encontrou nos autos estrutura financeira paralela ou prática de caixa 2 com recursos do empresário. Este tribunal faz nova apreciação, portanto, sobre essa mesma matéria. E agora, diante da reabertura da instrução probatória, ao receber o compartilhamento do material colhido nos 2 inquéritos, o inquérito das fake news e o inquérito dos atos democráticos, que já foi arquivado pelo ilustre ministro Alexandre Moraes, o primeiro de 19 de março de 2019 e abril de 2020, ou seja, de questões, eventos apurados e ocorridos muito depois das eleições. E aqui também trouxe a doutora Karina Cufa, com um brilho que é costumeiro, que a jurisprudência deste tribunal é firme, pacífica e muito recente do julgamento da chapa de Temer, no sentido de que, aspas, o pedido formulado pelo autor na inicial da ação delimita o seu objeto, não se admitindo a sua ampliação posterior para incluir elementos ou fatos que deixaram de figurar na petição inaugural. E com todo respeito, excelências, este TSE tem inúmeros precedentes em que entendeu que não é possível a dilação, a dilação ante o prazo decadencial. Além disso, os inquéritos que tramitam na Suprema Corte, um deles não tramita mais, não possuem qualquer pertinência temática com o objeto conduzido nesta AGE. A ausência de pertinência é tão evidente que os fatos investigados referem-se, por óbvio, à campanha, nesta ação, se refere à campanha de 2018, ao passo que os inquéritos têm como objeto eventos posteriores. E mesmo que fosse possível superar a questão da impertinência temática, o material compartilhado reforça a improcedência das acusações, construídas com mera retórica veiculada em matéria jornalística, conforme bem observou o Procurador-Geral da República. Tanto o inquérito das fake news concluiu, a Polícia Federal concluiu pela inexistência de qualquer crime ou conduta ilícita de Luciano Hang. Absolutamente nada também contra o presidente da República ou relacionado às eleições de 2018. Luciano Hang é apenas mencionado pelo deputado Nereu Crispim, que é réu em ação por conta disso. Sobre a acusação de que Luciano Hang faria parte de gabinete do ódio, o relatório da PF concluiu, aspas, não foram encontrados outros elementos que confirmem sua existência de fato e seus eventuais integrantes. Esse gabinete do ódio, segundo a PF, é uma ficção, é fruto de retórica da oposição e demais militantes. Quanto ao outro inquérito já arquivado, da mesma forma, concluiu a Polícia Federal. E, em conclusão, excelências, não há fato, não há indícios, não há nos inquéritos sobre a mais fraco indício de que teria havido algum tipo de impulsionamento bancado pelo investigado Luciano Hang. E por tudo exposto, pede-se a total improcedência das ações, a improcedência do pedido adicional do advogado da acusação e agradeço a atenção sempre cortês de vossas excelências. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Admar Gonzaga. Agradeço, aliás, a participação